Boa noite, meus irmãos. Nós vamos dar prosseguimento à nossa tradicional e costumeira exposição no livro de Eclesiastes. A pretensão nossa é esgotá-lo. Se for da vontade de Deus, vai ser. Nós vamos fazer dessa feita no capítulo de número 7, versículos de 15 a 22. Texto enigmático esse, mas que nos traz lições práticas bem atuais. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 7, versículos de 15 a 22. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Vamos orar. Nosso bom Pai Deus, glorificamos o Teu santo nome, bendizemos por esse dia de descanso e paz que nos concede, dia em que podemos nos assentar na Tua casa de oração para ouvirmos a pregação da palavra, estarmos em comunhão com os irmãos, cantando louvores a Ti e Te dirigindo nossas preces. Nós Te agradecemos pelo favor, pela direção, pelo cuidado, pela provisão. E queremos rogar agora, especial graça de vossa parte, Senhor nosso Deus, para que sejamos capacitados a expor com retidão, piedade, veracidade a tua santa palavra. Queremos pedir que também tornes propício o coração dos crentes aqui presentes, todos os que possam ter conhecimento dessa santa palavra de vida que é a tua escritura sagrada. Rogamos estas bênçãos e te agradecemos o favor por Cristo Jesus, nosso bendito Senhor e Salvador. Amém. Bem, nas últimas exposições que fizemos acerca do livro de Eclesiastes, no mês de janeiro, nós procuramos demonstrar que a sabedoria e certas outras virtudes que a Escritura nos ensina, que são aqui destacadas no livro de Eclesiastes, se sobrepõem a diversas coisas sobre a nossa vida. Tanto a sabedoria com relação a fenômenos que se dão conosco e as outras virtudes. Então nós expusemos sobre a necessidade da mortificação da carne, que é superior ao mundanismo, e procuramos nos concentrar, foi uma exposição mais longa, de mais de uma semana, da sabedoria sobre o que nós nos deparamos todo dia, a violência, a tristeza e a riqueza, né? Tudo isso está no capítulo de número 7 de Eclesiastes, em que Salomão começa a fazer a valoração do que é mais importante nessa vida. E para que a gente se situe, nós conhecemos bem, Salomão foi aquele rei muito poderoso de Israel, herdeiro das promessas que Deus fez a Davi e que conseguiu um período de cerca de 40 anos de grande expansão e paz, mas que no final de sua vida passou por momentos de dificuldade, conseguindo, pelo que se percebe aqui do texto de Eclesiastes, ao final de sua vida ele conseguiu se recuperar, pelo menos na sua comunhão com Deus, e é nessa fase derradeira em que ele escreve, dentre outras coisas, o livro de Eclesiastes,
como se fosse um discurso à congregação de Israel, que se aplica a nós, a igreja, narrando todas as felicidades e especialmente as desventuras que ele passou, e ele vai analisando o que é melhor, o que é o mais útil, o que é mais propício nessa vida, já que nessa nossa existência nós perdemos muito tempo correndo atrás do vento, como ele diz, ora por causa do excesso de trabalho, ora por causa do excesso de empreendedorismo, ora por excesso de estudo, ora por falta de tempo, porque utilizamos mal ele, e por aí vai. Então agora no capítulo 7, depois dele falar sobre a supremacia da sabedoria e a necessidade de mortificação, nos aparece com um texto enigmático que é muito mal compreendido e que as pessoas ficam aqui exatamente perplexas, porque será que as escrituras nos mandam de alguma maneira não sermos extremamente justos, retos nos nossos negócios, vida e afeto? Será que é isso que a Escritura está dizendo? Será que a Escritura está dizendo que a gente pode, de alguma maneira, ter alguma pecaminosidade, que ela é admissível, ela é tolerável? Será que é isso que a Escritura está falando? Mas, evidentemente, qualquer pessoa que conhece a mensagem geral das Escrituras, e as Escrituras se interpretam assim pelo seu contexto geral e não por textos isolados, não nos mostra, não apoia de forma alguma essas coisas. Será que nós não devemos ser extremamente justos em tudo o que fazemos? Será que nós temos a permissão de Deus para, de alguma maneira, cultivar lá um cadinho de perversidade? Evidentemente que eu acredito que a resposta é negativa. Mas aqui Salomão, nas suas reflexões, começa a dizer isso. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Ele compara a sua vida, aqui, tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Ele compara a sua vida, que foi longeva, como alguns de nós, pela graça de Deus, vai ter uma vida mais prolongada do que outros, isso incumbe a Deus, assim determinou para cada um conforme ele queira, mas ele compara esses grandes anos em que ele teve como vaidade, porque tudo isso é efêmero, tudo isso vai passar. A nossa vida, por longa ou breve que seja, vai passar, e aquilo que produzimos vai perecer. Então ele vai logo dizendo que nos longos anos da sua vaidade, ou seja, da sua vida, ele se deparou com a primeira situação em que nós podemos ver aqui, que traz perplexidade às pessoas. Justo que perece na sua justiça e perverso que prolonga os seus dias na perversidade. Ora, nós bem sabemos perfeitamente, isso não é algo que é alheio à nossa vida, a nossa existência, de que nós homens, estando expostos aos males que o pecado causou na raça humana, estamos expostos a toda sorte de desventuras e de injustiça. Mas o pior de tudo, o que é mais doloroso, e nós nos deparamos com isso, é de que nem sempre o justo prevalece. E para piorar ainda, nós vemos que o ímpio triunfa, aquele que é perverso, que é injusto, triunfa. No Brasil, então, isso é mais do que corriqueiro, né? Aqueles que são maus são aqueles que são beatificados e canonizados, mesmo no cárcere, mas são tidos como grandes vultos. É bem atual nos nossos dias, né? Nós vemos que os justos são aqueles que são os mal vistos pela sociedade, enquanto que os perversos, mesmo no cárcere, são tidos como grandes homens. Terrível se deparar, é uma sensação que causa espanto em qualquer pessoa de bom senso, é ver um justo suportar encargos, suportar privações, suportar perseguições, suportar às vezes até a morte, ao passo que nós vemos aqueles que são maus, que são perversos, triunfarem. Isso é um fato, inclusive, que está registrado nas Escrituras. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. O Salmo 73 e o Salmo 37 tratam sobre isso. Nós não vamos ler agora, mas
só a título de demonstração de que não é um fato alheio a tudo aquilo que está exposto nas Escrituras, que esses dois salmos, de fácil recordação, 73 e 37, tratam desse mesmo assunto. Da temporária felicidade, da temporária vitória, do temporário triunfo daqueles que são maus, em detrimento da temporária e incômoda, mas temporária derrota daqueles que são justos, são piedosos. Os irmãos podem depois, com calma, examinar em casa, que são salmos parecidíssimos, 37 e 73, nos falando sobre esse estado terrível e miserável de ver o justo perecer e o injusto triunfar. E isso não é alheio na nossa realidade. Temos que falar de coisas cotidianas para compreender. No trabalho, quantas vezes é o puxa-saco que se dá bem? Quantas vezes é aquele que faz intriga? Quantas vezes é a moça bonita e voluntariosa que é promovida e não aquela que é competente, séria e dedicada? Isso se vê frequentemente. Isso não é caso de assim, não acontece não, uma coisa retórica. Acontece na prática e no cotidiano nós vemos. E o pior de tudo, que nós vivemos numa realidade aí bem brasileira, de que aquele que é mau e que triunfa à base daquilo que é mau, do que é corrupto, do que é escuso, ainda se vangloria, se gaba como sendo esperto, como sendo sagaz, como sendo aquele que tira de tudo alguma vantagem. Isso a gente vê no cotidiano. Mas vindo para as Escrituras, a gente pode ver vários exemplos, desde o princípio do mundo. Não foi Abel o justo que morreu, ou foi Caim? E Abner, general de Saul, que ao fazer a paz com Davi, quem foi que pereceu? Ele ou o terrível Joabe, que era vingativo? Nós conhecemos a história. Abel morreu e Caim ficou vivo. Abner foi morto, ao passo que Joabe ainda teve uma carreira como general muito longa. Foi eliminado por Salomão. Os que conhecem as Escrituras sabem que Davi, antes de morrer, de instrução precisa a Salomão para que não deixasse Joabe, por causa dos seus crimes, descer em paz à sepultura. Diz assim. E mais, não foi Nebate, aquele israelita que tinha uma propriedade vizinha a Acabe, que teve sua terra esbulhada, foi caluniado e morto para que Acabe, a sugestão de sua mulher Jezabel, tomasse a fazenda dele? Porque Acabe, todo mundo notoriamente sabe que foi um rei perverso, que sob a influência de sua mulher, que era um pouquinho mais perversa do que ele, fez coisas detestáveis. Quem pereceu? Nebate ou Acabe? Nós conhecemos que foi Nebate. Davi, melhor exemplo, que foi tão perseguido durante boa parte de sua vida, segundo alguns por mais de 20 anos, porque Saul suspeitava de que Davi queria lhe tomar o reino, tinha um ciúme terrível. Nós conhecemos essa história. Davi foi extremamente perseguido. Quem era o justo? Quem era o amado da parte do Senhor? Quem era aquele que glorificava o nome de Deus? Nós conhecemos a história, que é Davi, que Saul, nós também sabemos o fim que teve. E Jeremias, que foi aprisionado por Zedequias, amando de Zedequias. Paulo foi preso por pregar o evangelho, e seus patrícios juraram que não comeriam nada enquanto ele não fosse eliminado. E que dizer da história de José e de Jesus, nosso Senhor, que foi trocado por nada mais, nada menos do que um homem condenado por homicídio e sedição, rebelião. Barrabás. Então, as Escrituras nos mostram que esta é uma realidade, de que apraz a Deus, de alguma maneira, até para o fortalecimento da fé daqueles que invocam o seu nome,
submeter os seus amados a sofrimento. E o apóstolo Pedro, e aí peço que os irmãos abram as Escrituras para que nós confiramos, para ver se é isso mesmo, já que citamos tantos exemplos. O apóstolo Pedro nos traz especial lição que fala acerca disso daí. Está na sua primeira carta, capítulo 2, de 18 a 20. E mais, no capítulo 3, de 13 a 14. E ainda no capítulo 4, de 12 a 13. Então, abram, por favor, 1 Pedro 2, de 18 a 20. Diz assim, acerca como deve ser o nosso comportamento nesses momentos, porque isso aflige a nós. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há que, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quanto praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. O texto mais adiante vai dizer que nós não devemos sofrer por sermos acusados de crimes. Mas aqui nos mostra que é agradável a Deus nós sermos submetidos a momentos de adversidade e até de injustiça, para que nós possamos aprender a paciência. 1 Pedro, versículo 13 a 14 do capítulo 3, diz mas também no mesmo sentido. 1 Pedro 3, de 13 a 14. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as ameaças, nem fiqueis alarmados. Estamos sujeitos a isso, a sofrermos por causa da justiça. Por fim, 1 Pedro 4, de 12 a 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Esse foi 1 Pedro 4, de 12 a 13. O outro que nós lemos anteriormente, 1 Pedro 3, de 13 a 14. E a primeira referência é 1 Pedro 2, de 18 a 20, corrigindo porque eu troquei. Bem, ora, nós compreendemos que recebemos da parte de Deus grande favor. Pelo menos nos foi apresentado o Evangelho, um Evangelho sem falsificações. Fomos convocados pela pregação da palavra ao arrependimento. O Espírito Santo, pelo menos na grande maioria, operou para nos mostrar a nossa condição de pecado, de pecador, de ofensores a Deus, e nos trouxe ao arrependimento. Nós temos, portanto, esperança. E aqueles que não têm? Porque, embora por algum momento possam, na sua injustiça, apresentar algum triunfo, isso dura algum tempo apenas. Porque aqueles, por exemplo, que amealharam grandes fortunas de forma injusta, não vão poder fazer nada mais do que os seus parentes mandarem construir uma carneira suntuosa para guardar o caixão deles. Porque o dinheiro lá não vai poder ser usufruído. E se os descendentes ainda conseguirem, também vão no mesmo caminho. Porque muitas vezes, e é o que o ditado diz, o que vem fácil também vai, né? No mesmo sentido. Então nós que recebemos da parte de Deus o favor de sermos chamados os seus filhos,
temos esperança, mas precisamos, eles não, os que não creem não têm essa esperança. Tem uma esperança vã, meramente carnal. Nós temos uma esperança no que é efetivo, piedoso, santo, que é a confiança na justiça de Cristo. Mas mesmo assim, nós estamos completamente sujeitos a essas coisas. É verdade ou não é? Os irmãos que já se depararam na vida com as adversidades não já viram isso? Quantas vezes nós estamos com a razão e somos exatamente penalizados, ao passo de que aquele que não tem razão, esse sai aparentemente e circunstancialmente ileso. Pois é, Salomão percebeu isso na sua vida, ele que foi rei por muito tempo, ele que julgava a nação, percebeu isso. Gente justa perecer, com toda a justiça, e gente má triunfar. Mas ele denuncia mais uma mazela que acontece na raça humana nesses dias da sua vaidade, em que ele aqui nos narra no versículo 15. Ele diz aqui: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Bem, esse texto parece inicialmente mostrar a gente de que a Escritura, Salomão aqui, recomenda que a gente não trate com lisura absoluta tudo o que fazemos na vida. É aparente, porque se nós observarmos mais adiante e o contexto geral das Escrituras, Cristo Jesus, nosso Senhor, mais adiante vai e ensina, e nisso a Escritura não se contradiz, mas se completa, se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, vocês sabem o restante: não entrareis no reino dos céus. Então nós temos que viver uma vida extremamente correta. Não é por isso que vamos ao céu, por andarmos corretamente, mas precisamos andar corretamente em todos os aspectos de nossa vida, nas nossas relações, nos nossos negócios, em tudo, absolutamente em tudo. Precisamos ser corretíssimos, devemos dar bom testemunho, devemos ter procedimento exemplar em toda a sociedade, dentro da igreja, dentro da família, no trabalho, em tudo. Precisamos ser assim. Mas o que é que Salomão aqui quer dizer? Ele está combatendo um defeito gravíssimo da raça humana e que inclusive aflige pessoas religiosas, que se chama a autorretidão. Ele não está lhe mandando ser injusto, ele não está lhe mandando ser ímpio, ele está combatendo o sentimento de autorretidão. E tem uma passagem das Escrituras Sagradas que traz à luz exatamente esse mal que Salomão está combatendo, e é terrível e que produz consequências danosas na raça humana, na sua alma especialmente, que é o sentimento de autorretidão. É a história do jovem rico que nós vamos ver aqui, segundo narra Marcos, no capítulo 10, versículos de 17 a 22. A autorretidão é tão perniciosa que faz com que as pessoas não dependam de Cristo. Foi o que aconteceu com um jovem de qualidade, que era extremamente religioso. E nessa máscara de alta religiosidade, de fiel cumpridor dos mandamentos, dos preceitos, ele desprezou a Cristo. E nós conhecemos a passagem que diz assim, Marcos 10, de 17 a 22. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então ele era um homem que tinha preocupações, a princípio, piedosas. Era um homem religioso. Esse é o risco da autorretidão. Às vezes somos extremamente religiosos, mas o nosso coração está cheio de autorretidão. Nós somos justos. É esse o pensamento que é perigoso. Continuo. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus.
Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, quem respondeu aqui é o jovem rico. Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então ele realmente era um homem religioso, cumpridor de suas obrigações devocionais religiosas. Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O jovem rico era um homem que pensava com o falso sentimento de autorretidão. Ele se achava completo simplesmente por ser um homem muito religioso e que cumpria uma série de obrigações, de mandamentos religiosos. Esse é um risco, os homens conceberem, pensarem que já chegaram ao nível de justiça tal que Cristo não lhes é necessário. É isso que Salomão quer nos prevenir. Quer prevenir a congregação de Israel que ouvia esse discurso naquela época. Cuidado com a injustiça. Vocês vão sofrer com a injustiça e vão se deparar com as injustiças. E além disso, não alimente em seu coração autorretidão. Vamos nos lembrar de uma outra história aqui que também nos ilustra, para mostrar que esse é um sentimento que precisa ser combatido na igreja. O sentimento de autorretidão é a história do publicano e do fariseu. O publicano estava lá no templo se lamentando porque ele era pecador. Ao passo que o religioso fariseu estava na mesma oportunidade se vangloriando de tantas coisas, dentre elas, não ser como aquele publicano. Mas eles vangloriavam, e vocês conhecem o texto também, e que diz que ele dizia que dava o dízimo, etc, 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 etc. Então, o publicano saiu de lá, segundo nosso Senhor Jesus Cristo fala, justificado, enquanto o fariseu não, porque o fariseu alimentava o senso de autorretidão, de autojustiça. Tem mais um texto que nos ilustra, que eu me lembrei aqui agora, eu acho que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, é a parábola do filho pródigo, que os irmãos também conhecem bem. Na parábola do filho pródigo, nós vemos que um irmão perdulário pediu ao seu pai a herança, gastou de maneira má aquele dinheiro e um dos irmãos ficou acompanhando o pai. E depois, quando o filho pródigo, recobrando a consciência, volta ao seio de seu pai, o filho que manteve-se com o pai a princípio com toda a fidelidade, se queixa, fica com ciúmes, porque ele era justo, ele se considerava justo, e o pai não lhe tinha dado nem um carneirinho para ele matar com os amigos. E o irmão dele, que gastava tudo com as mulheres na vida, o pai mandou matar logo o bezerro, para poder fazer um churrasco com os amigos. Então, a parábola do filho pródigo também nos ilustra como é perigoso o sentimento de autorretidão, de autojustiça. Ponha na sua cabeça, você não é completo. Quem vai completar o que é necessário a você, se você confiar, é Cristo. Porque até que você se empenhe muito, muito mesmo em sua vida, para viver numa absoluta perfeição, você não vai conseguir. A perfeição que vai faltar em você, Cristo vai completar, porque Ele nos substitui, nos representa, suportou aquilo que merecíamos, e é Ele quem nos defende diante de Deus. Porque se a depender da nossa extrema justiça, que nós somos obrigados a ter,
nós ainda estaremos em falta. E o Senhor até ensina, né? Que se você cumprir tudo aquilo que lhe foi mandado, miserável homem que é, porque só fez o que lhe foi mandado. Cumpriu somente o seu dever. Então, vamos refletir para que nós não alimentemos em nossa vida esse sentimento muito pernicioso e que nos aparta de Cristo, que é o sentimento de autorretidão, que todo mundo alimenta. Quem é que tem o melhor carro? Quando a pessoa compra um carro, eu comprei um carrão, meu carro é bom, faz tanta, conta logo vantagem, né? Meu carro é bom por isso, meu carro é melhor do que o seu, por aquilo. Quando você compra um terreno, as mulheres então, quando compram uma roupa, a minha é melhor porque é de tal marca, porque é assim, tem tal tecido, porque tem isso, tem aquilo, tem tal caimento, e por aí vai. Os filhos da gente, a gente não precisa nem dizer que são os melhores, né? São os que cantam melhor, são os que tiram as melhores notas, são os que são mais obedientes, são os que são mais sabidos, mais precoces. Todos nós fazemos isso. Isso é uma demonstração sutil, de que nós alimentamos no coração, e todos os filhos dos homens alimentam, é o sentimento de autorretidão. E de que tudo que ele produz é o melhor em comparação ao que o seu semelhante faz. Qual é a mulher que diz que o cabelo da vizinha é o mais bonito? O cabelo dela pode ser de pichain, e ela pode dar escova para poder ficar daquele jeito, mas o dela ainda é mais bonito que o da vizinha. Mesmo não sendo. Uma coisa sutil, aparentemente inocente, mas a pecaminosidade da raça humana se revela nas coisas escandalosas, que todo mundo notoriamente percebe, mas também se revela nessas coisinhas miúdas e que aparentemente são inocentes, mas não são. Tenham cuidado. Em nome de muita religiosidade, às vezes nos alimentamos de sentimento dessa natureza, o que pode nos apartar de Cristo. O jovem rico era assim, e quando ele foi confrontado por Cristo, ele não seguiu a Cristo. Adão, que foi que fez? Quando Adão pecou daquela maneira que nós conhecemos, e o Senhor lhe inquiriu, o que ele respondeu? Foi a mulher que tu me deste. Por quê? Porque o coração do homem é enganoso ao ponto de achar que, acima de tudo, ele é justo. Quando os nossos filhos fazem traquinagem, e quando não tem irmão, fica difícil. Mas quando tem irmão, quando os dois são mais ou menos da mesma idade, que fazem coisa errada, e que a mãe ou o pai vão inquiri-lo acerca daquela travessura, o que é que eles fazem? Ah, foi fulano de tal. Transfere a responsabilidade. Por quê? Porque o homem, no seu estado normal, alimenta um senso de autorretidão, que precisa ser combatido e banido da nossa vida. E é isso que Salomão aqui nos ensina acerca disso. Não sejas demasiadamente justo. Justo é Cristo. É Ele quem nos supre. Aquilo que nos falta, é Ele quem nos supre. Embora seja dever nosso andar com absoluta retidão em todas as coisas da nossa vida. Tem ainda mais um texto que nos mostra acerca disso. E a gente tem que focar essa questão da religiosidade, porque a extrema religiosidade pode mascarar, pode esconder terríveis defeitos, terríveis pecados, e a pessoa pode perecer com esses terríveis pecados achando que é justo. Texto longo, mas é necessário que se leia. Está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, de 13 a 35. Peço também aos irmãos que abram as Escrituras, para que nós acompanhemos essa explanação do Senhor, que é dura, mas que diz respeito a como pessoas extremamente religiosas
e que alimentam esse senso de autojustiça podem estar fazendo. E olha a censura que recebem. Mateus capítulo 23, de 13 a 35. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas da viúva, e para o justificar, fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endre, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices nos sangues dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que vos envio profetas sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. O contexto é de extrema religiosidade. Contexto de extrema prática devocional. Mas o Senhor diz que estão cheios de hipocrisia, de iniquidade, e pareceis justos aos homens. O sentimento de autorretidão afasta o homem de Deus e leva o homem ao pecado, ainda que com a roupagem bela. E nós sabemos, a Escritura se aplica a todos nós, que esses escribas e fariseus, com toda a sua religiosidade, não entraram no reino dos céus, mas os gentios, os publicanos, as prostitutas, os pecadores, os samaritanos e outros entraram. O Senhor que disse isso. Devemos nos lembrar. Salomão nos adverte, há mais de 4.000 anos atrás, cuidado com o sentimento de autorretidão, de autojustiça. Ele é enganador. Vamos passar adiante. Versículo 17 diz: não seja demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do seu tempo.
Bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus de tudo sai ileso. Vamos fazer melhor. 16, 17 e 18. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do seu tempo. Bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus de tudo sai ileso. Mais uma vez, é aquela coisa que parece ser estranha. Não seja demasiadamente justo, não seja demasiadamente perverso, não pode ser um pouquinho. Mas se nós analisarmos esses versículos 16, 17, à luz do que nos diz o versículo 18, nós conseguiremos compreender que, além de combater o sentimento de autorretidão, de autojustiça, Salomão denuncia a terrível corrupção que o homem tem e que se reflete em tudo aquilo que nós vemos na nossa vida de errado, mas que juntamente com a autorretidão e a nossa corrupção precisam ser refreadas, combatidas, exterminadas, eliminadas de nossa vida. Não podemos viver uma vida de tolerável perversidade. Nós não temos licença da parte de Deus para pecar um pouquinho. Não. De forma nenhuma. Se Deus é puro e que não pode ver iniquidade, segundo nos fala o profeta Abacuque, como é que ele vai tolerar que nós tenhamos assim uma vida, uns pecadinhos assim menos graves? Seria um contrassenso. Embora tenhamos os nossos pecados, alguns escandalosos, outros não, porque nenhum dos filhos dos homens escapa dessa realidade. É verdade ou não? A menos que vocês estejam achando que são plenamente justos e que vocês não têm pecado. Tudo bem, nesse caso vocês não têm pecado, se enganando, pensando que não tem, mas tem. Tanto a nossa autorretidão como a nossa perversidade, e todos os homens são pecadores. O texto mais adiante vai dizer aqui: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Como todos nós que somos filhos dos homens nascemos da geração de Adão e Eva, nós não vimos do macaco, outros podem ter vindo, nós viemos de Adão, nós viemos de Eva, eles conceberam os seus filhos e aí a raça humana foi se multiplicando e chegou na gente em pleno século 21, milhares e milhares de, pelo menos uns 6 ou 7 mil anos aí por baixo, né? Pensando de forma econômica. Então nós somos dessa geração e nós conhecemos bem que logo no princípio eles tropeçaram no paraíso e aí a raça humana toda caiu no pecado e nós temos todas aquelas coisinhas próprias da nossa corrupção que atinge o corpo, que atinge a alma, que atinge os sentidos, que atinge todas as nossas faculdades. Por isso nós precisamos aprender, e aí, como sempre, invocando o catecismo, invocando as escrituras sagradas, nós vamos nos lembrar do que diz a pergunta de número 106 do breve catecismo, acerca da oração dominical, a oração que o Senhor, a oração do Pai Nosso que o Senhor nos fala na sua 6ª petição. É isso que nós precisamos entender. Não nos deixeis cair em tentação. A nossa corrupção, a nossa maldade, a nossa perversidade, e todos devem reconhecer que são, porque os que não reconhecem é porque vivem uma vida de autorretidão e vão perecer na sua autojustiça, na sua autorretidão. Como nós reconhecemos que nós temos uma perversidade que não é moderada, é normal e alguns até mais acentuada que outros, devemos nos lembrar dessa maravilha que o Senhor nos ensinou para nos vacinar do pecado, para combater, é um antídoto, um remédio contra ele, é rogar a Deus sinceramente, como ele nos ensinou: não nos deixe cair em tentação.
Sexta pergunta da oração dominical, sexta petição da oração dominical, que, segundo os símbolos de fé, que nós tanto estimamos, pergunta 106 do breve catecismo, nós aprendemos que, embora Deus possa dispor das coisas que existem na vida e que por elas os piedosos, os santos, os que temem, que invocam o Senhor, sejam assaltados, frustrados e feitos por algum tempo cativos pelas tentações, nós que invocamos o nome do Senhor somos sujeitos às tentações. O Senhor foi tentado. Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, foi tentado no deserto por 40 dias. Essa é uma tentação que a Escritura mostra. O Senhor chega a dizer que o inimigo lhe criou vários embaraços. Aqui está registrada, assim, de forma bem explícita, aquela dos 40 dias do Senhor no deserto, quando ele se pôs a jejuar. Ora, se o Filho de Deus, Deus homem, foi tentado, que dirá a gente que já nasceu na corrupção, que é afeito, inclinado e dado àquilo que é mal. Então nós devemos nos lembrar para que peçamos ao Senhor verdadeiramente que Ele nos livre, porque nós somos sujeitos à tentação, ao pecado. Por quê? Porque a nossa natureza, os nossos sentidos, os homens que nos circundam, o mundo, nos incitam, impelem, inclinam, incentivam e nos levam, induzem, a pecar. É ou não é? Nós não somos assediados, ainda que muitas vezes de forma sutil, a pecar? Quando o cidadão... Esse fato acontece corriqueiramente. Você vai a seu serviço. Seu patrão lhe mandou pegar um táxi para que você vá ao aeroporto, de lá pegue um voo e vá cumprir alguma missão lá do seu trabalho. Como ele não lhe deu nenhum adiantamento, você paga o táxi, pega o recibo e depois você vai ser reembolsado. Os próprios taxistas fazem o quê? Quer recibo de quanto? Por que isso? Que generosidade! Porque se a corrida foi 100, ele deu o recibo de 70, o esperto vai ficar com 20. Lesou o patrão, não é? Pois é, o mundo faz isso. De forma sutil. Induz a você a pecar. Nós estamos expostos a isso ou não? Todos nós. Só um exemplo trivial. Isso que eu não quero falar de outras coisas, das propagandas e tudo, porque senão a gente incumprida muito essa conversa. E eu quero ser objetivo e mais conciso. Isso é próprio da raça humana. Nós somos sujeitos a isso. Mas nós devemos pedir a Deus, já que nossa pecaminosidade, que nós não escapamos, precisa ser contida, refreada, combatida. Devemos primeiramente reconhecer que nós somos impotentes, indispostos, incapazes de resistir a essas coisas. Nós somos, inclusive, incapazes e impotentes de sair desse estado de sujeição ao pecado e de praticá-lo. Por quê? Nós somos carnais. Nós temos necessidades, nós temos inclinações, afeições e somos assediados o tempo inteiro. Mas aí é que está a resposta. E é nisso que nós vamos falar agora. Porque, embora Salomão, no seu discurso, tenha apontado essas 3 mazelas que são próprias da raça humana: a injustiça, a autorretidão e a corrupção total, que nós chamaríamos de depravação total, já foi assunto de tantas exposições, por isso que nós não
nos aprofundamos doutrinariamente no que seja, mas ele, denunciando esses 3 fenômenos terríveis, injustiça, autorretidão e corrupção, nos traz o remédio. E é isso que nós vamos ver agora. Ele primeiramente nos fala da sabedoria e depois ele nos fala da convicção de pecado. Versículos 19 e 20. O restante, 21 e 22, são desdobramentos da sabedoria. Bem, nós vimos da injustiça, vimos da autorretidão, vimos da corrupção, depravação do ser humano. E agora, versículo 19 em diante. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração em todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te, pois sabes que muitas vezes tu mesmo tem amaldiçoado a outros. Uma prova de que nós somos maus. Demonstração do versículo 22 de que não há homem justo, de que é errado alimentar um coração movido de autorretidão, de autojustiça. Mas aqui tem os remédios. O primeiro dele é a sabedoria. Sabedoria aqui não é aquela que os homens podem acumular porque estudam, se empenham, porque são engenhosos. Não se trata disso. Nem a sabedoria aqui é aquela em que homens iluminados, filósofos, pessoas assim de grande coração, de mente e posturas altruísticas podem conceber, registrar nos livros e até ensinar. Não se trata disso, não. Isso é mero conhecimento humano. Tem lá a sua utilidade, evidentemente. Não vamos jogar pedra no que é útil. Mas não é o bastante. Por quê? Porque nós aprendemos, segundo as Escrituras, Tiago nos fala isso, devemos até pedir a Deus que Ele nos conceda sabedoria. Mas a sabedoria, segundo as Escrituras, produz frutos, nos dá o bom senso, nos dá a capacidade de nos situarmos, até de nos desvencilharmos. Ela é muito útil. Mas a sabedoria, segundo as Escrituras, e aí tem assim uma saraivada de textos que nos fala, Provérbios 9:10, Provérbios 3, de 5, 8. Aliás, o livro de Provérbios praticamente todo nos fala isso. Está centrada, a sabedoria está centrada em Deus, no temor a Deus, na submissão a Deus e no apego aos meios pelos quais Ele nos comunica o seu Filho. Aí está a sabedoria. É bom estudar, é bom acumular conhecimento, que devem ser empregados para propósitos corretos, evidentemente. Se você perguntar, um médico precisa estudar muito? Precisa. Deve estudar muito? Claro. Inclusive se atualizar, porque a medicina não é como a matemática, não é uma ciência exata, e cada dia aparece uma terapia nova, e cada corpo humano é diferente do outro. Às vezes uma terapia em um funciona e outro não funciona, não é verdade? Nós sabemos disso. Então o médico precisa estudar muito. Mas o médico que conhece toda a ciência, o corpo humano detalhadamente, é senhor da vida? Não é, porque com toda a engenhosidade, com todo o conhecimento dele, ele não consegue muitas vezes salvar a vida de uma pessoa. E que não está nem naqueles estados periclitantes. Às vezes a pessoa tem uma complicação, não reage bem ao medicamento, a uma terapia e perece. Mas é bom, é útil, e nós devemos incentivar e ficar felizes com aqueles que querem seguir essa carreira de médico. Eu acho que a profissão, depois de ministro da palavra, a mais nobre de todas é ser médico. Primeiro pastor, ministro da palavra, porque cuida da alma, e depois médico, que cuida do corpo, que nós temos corpo e alma. É opinião minha, é a minha visão de cidadão, de ser humano. Mas nem esses podem abstrair a pessoa de Deus, que criou o corpo, que mantém o corpo, que dirige tudo para a sua glória. Então nós precisamos compreender que a sabedoria que a Escritura nos incita, nos ensina, nos manda alimentar, nos manda cultivar,
e exercitar provém do conhecimento de Deus. É absolutamente necessário que nós busquemos conhecendo o Senhor, nosso Deus. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. 3, versículos de 5 a 8. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes em teu próprio conhecimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, mas teme ao Senhor e afaste-se do mal. Essa sabedoria de que a Escritura nos fala, e boa parte do livro dos Provérbios foi escrita por Salomão também, é uma graça que Deus, uma graça maravilhosa, que Deus concede àqueles a quem Ele amou, aqueles que são chamados pelo seu nome, aqueles que creem em Cristo. Sabedoria que vem do céu. Não é a sabedoria que os homens acumulam e que vai perecer. Os que os homens escrevem, me lembro muito bem, um livro que eu estudei ainda quando estava na faculdade, o livro do professor Miguel Reale. Livro que até hoje os estudantes de direito, quando entram na faculdade, leem, são chamados a ler um livro, ainda que eu acredito que ainda se recomende. O livro do professor Miguel Reale, falando sobre introdução ao direito, e ele fala, uma das coisas que ele fala é que o direito civil é a constituição cotidiana do cidadão. Aí hoje, os que estudam direito constitucional acham isso uma frase herética. Olha, sob a ótica do direito, evidentemente. Por quê? Porque o conhecimento humano é mutável. Ele é mutável. Ao passo de que o conhecimento que o Senhor nos dá serve para todas as gerações, porque desde o momento em que lá no passado os primeiros homens pecaram e que receberam da parte de Deus graça, visitação para o arrependimento, para a salvação, o conhecimento de Deus, todas as gerações, até a nossa e as que virão, se vierem. O primeiro remédio é a sabedoria, e a sabedoria está em Deus. Nós precisamos buscá-lo. Nós aprendemos, sabemos claramente, os que estiveram de manhã viram que de alguma maneira nós falamos que é necessário buscar o Senhor, a sabedoria que vem dele, através das formas ordinárias que ele dispõe para comunicar a sabedoria. Então, quando se fala, se incita, se insiste para que aqueles que temem a Deus busquem nas Escrituras, se utilizem dos sacramentos, se empreguem em orações, isso não é debalde, isso não é uma fórmula mágica, mas são esses os meios que Deus comunica a sabedoria e Cristo aos nossos corações. A exposição é eminentemente religiosa e nós temos que falar sempre do sentido e da razão de ser da nossa fé, que é Cristo. Ora, nós percebendo que somos injustos, temos em nosso coração sentimento errôneo de autorretidão, praticamos aquilo que é mal, então por isso somos corruptos. Qual o remédio? Buscar primeiramente em Deus, se socorrer em Deus, naquele que pode nos salvar. Foi lido hoje de manhã no texto, ou foi referido pelo pregador de manhã, que Pedro confessou daquela forma maravilhosa que o Senhor era o Cristo, e em uma determinada passagem das Escrituras, se eu não me engano é no Evangelho de João, capítulo 6, por aí, que o Senhor diz aos apóstolos que vocês não querem debandar como os demais que o abandonaram, e Pedro faz aquela confissão maravilhosa: para quem iremos? É isso que nós precisamos entender, que embora estejamos nesse contexto de mazelas e de adversidade, Deus nos ensina a sabedoria, e a sabedoria está em seu Filho.
E a sabedoria nos faz o quê? Além de tudo, de nos encaminhar. Sabedoria que eu falo é Cristo, é Deus. A sabedoria nos faz e nos permite que nós nos comportemos nessa vida de maneira adequada. A gente não pode se comportar da maneira que quer, mas de maneira adequada. A sabedoria que lhe faz, a sabedoria que vem da parte de Deus, fugir da aparência do mal, que nos faz ouvir de tudo e reter o que é bom. É a sabedoria que vem da parte de Deus que nos permite ser astuto como as serpentes, não para fazer o mal, para fazer o que é justo. Vem dos céus. O que nós podemos auferir de o que o mundo chama de sabedoria pela nossa engenhosidade e conhecimento é impotente para nos levar aos céus. Mas quando nos apegamos a Cristo, que é a sabedoria de Deus, Cristo que é a sabedoria de Deus, aos meios, com fé, nos apegamos aos meios que Ele nos concede para comunicar a Cristo, nós aprendemos, embora tenhamos tantas fraquezas, nós nos superamos, não porque nós mesmos somos bons e capazes de superar as fraquezas, ao contrário, nós somos revigorados da parte de Deus e embora trilhemos a nossa vida ainda com alguns restos dessas fraquezas, triunfaremos. Como diz aqui o Salmo 73, que encerro invocando essas santas palavras de vida que o Senhor nos deu. É o Salmo 73 por completo, que nos mostra esse contraste terrível do pecaminoso com o piedoso, que nos incita a buscar em Deus e buscar nos instrumentos que Ele mesmo elegeu para nos comunicar seu Filho. Salmo 73 que diz, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe de gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de seus filhos. Em só refletir para compreender isto, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim o Senhor ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha esperança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem.
tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. É importante que nós nos lembremos disso. Não nos acostumemos a viver uma vida dessa maneira, como Gabriela, né? Dessa forma, assim, assim e assim. Não podemos. Nós nos deparamos e praticamos o que é mal. Nós, infelizmente, alimentamos em nosso coração autorretidão. Todos os homens têm um pouco disso. Nós temos corrupção e fazemos isso, o que é mal, se nós não pecávamos. Até quando a gente não quer. Você não quer avançar o sinal, mas o sinal fica vermelho na hora. Infração. Passou no vermelho e já era. Você não quer, mas a sua capacidade de percepção é deturpada e você não consegue perceber e você viola. Um exemplo mínimo, só para ilustrar como o homem é incapacitado e é tão corrupto. Mas embora estejamos sujeitos a essas coisas, ou praticando ou sofrendo os efeitos dessas coisas, a maravilha da palavra de Deus é que nos dá esperança. Porque embora nos submetamos a isso, estamos sujeitos a isso, Deus nos revela Cristo, nos dá a sabedoria que é o conhecimento de Cristo e nos dá instrumentos para que nós possamos nos alimentar, nos abeberar de Cristo para a nossa salvação, para que no tempo que nos resta nós possamos viver de forma que lhe agrade. É isso, Deus nos abençoe. Nós vamos orar agora, agradecendo ao Senhor. Gostaria de agradecer os que nos visitam, distingui-los